Irmãos e irmãs, boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. Muito obrigado ao grupo de canto Bezerra de Menezes por essa linda apresentação, numa noite tão especial, em que estamos prestes a celebrar o Natal, o nascimento do menino Jesus, que veio nos salvar, nos mostrar as verdades do Pai. E não teríamos como celebrar essa noite de maneira tão mais especial do que com a música. Então, muito obrigado a vocês, obrigado ao Revair Lopes, dirigente da casa, por trazer o grupo, muito obrigado. E o Revair também nos trouxe de presente nosso palestrante de hoje, o Henrique Janese, que veio lá de Carajás, no Pará, bem perto daqui, né, Henrique? Uma grande viagem, mas muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de convidar o Revair para apresentar o nosso palestrante de hoje. O Revair também vai aproveitar, né, vai fazer a prece inicial, e depois você apresenta o Henrique, tá? Então vamos nesse momento a serenar os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. O ambiente se faz inundado de vibrações saudáveis, vibrações amenas que alcançam o nosso coração e nos enche de confiança. Amado Mestre, Senhor Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade abençoada da noite, Senhor, quando a Casa Espírita abre as suas portas e nos acolhe com tanto carinho, permitindo-nos o abraço fraterno, o reencontro entre nós, os encarnados, unidos no mesmo ideal e no mesmo propósito. A nossa alegria, a nossa gratidão, Senhor, porque percebemos que não estamos sós nesse projeto, nesse ideal, pela busca do nosso aprimoramento, pela busca da nossa melhora e do nosso entendimento da Tua mensagem edificante. Agradecemos o abraço fraterno que chega da espiritualidade amiga, Senhor, que nos envolve com tanto carinho em vibrações que nos dão segurança, paz, equilíbrio e a vontade, Senhor, de sermos melhores, de podermos, sentindo estas vibrações de paz, buscarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual. Que esta noite, Senhor Jesus, possa ser um referencial de luz aos espíritos amigos, em favor de tantos corações necessitados do caminho. Que as vibrações benéficas não permaneçam circunscritas ao nosso ambiente físico, mas possa alcançar aqueles que costumeiramente estariam conosco nesta noite, tanto quanto, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidade necessitados, sejam eles conhecedores do Teu Evangelho ou não. Te rogamos para que o nosso irmão Henrique seja envolvido nas nossas vibrações de carinho, envolvido pelos benfeitores que militam no abrigo aos aflitos, mas que ele também seja acompanhado, Senhor, pelos benfeitores da Comunhão Espírita Carajás. E assim como nós, os encarnados, nos confraternizamos, possam também essas almas nobres na espiritualidade se confraternizarem. Sentimos a paz pela proximidade do Teu Natal, Senhor. Que nós possamos permitir que esta bênção que emana do Teu coração, amor imensurável, alcance-nos o âmago da alma, despertando em nós um desejo e uma vontade de sermos cada vez melhores. Na certeza que ouves a nossa prece, Senhor, e que nos atende na nossa rogativa, nós iniciamos com a prece que nos ensinastes, e que é uma verdadeira resenha, um resumo do Teu Evangelho aos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.
para nós é uma alegria apresentarmos o Henrique, porque o Henrique é um velho conhecido nosso. Na verdade, nós tivemos a oportunidade de assistir o retorno do Henrique ao plano físico. Está aqui a mãe dele e o pai, que faz parte do grupo de canto. O pai dele toca violão e a mãe junto. Então nós vimos o Henrique nascer, vimos o Henrique crescer, frequentar a evangelização do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e depois, mais tarde, como qualquer outro, partiu a trabalho e foi parar lá em Carajás, por força do trabalho, na Vale, que hoje ele não trabalha mais na Vale, mas a esposa que o acompanha continua trabalhando na Vale. Então é um conhecedor da doutrina espírita, lembra a mensagem do Evangelho. Então vamos envolver nas nossas vibrações de carinho a fim de ouvir o que ele reservou para nós nesta noite. Boa noite. É o outro, né? Boa noite a todos. Muita alegria que a gente aceita o convite de compartilhar mais uma passagem de Jesus aqui na Terra. Vamos analisar os ensinamentos que estão contidos na passagem de 2 discípulos que estão a caminho de Emaús, É óbvio que nós vamos fazer esse estudo, essa análise, à luz da doutrina dos Espíritos. Quem quiser perguntar, interromper, fica à vontade. Só peço que seja um por vez, senão dá aquela confusão, Vocês podem corrigir também, se falar bobagem, tá? Esta passagem nós vamos encontrar onde? Lá no Evangelho de Lucas, está bem registrado lá, que nos fala que 3 dias após o desenlace do nosso Messias, 2 discípulos saíram de Jerusalém a caminho de Emaús. E ao longo do caminho, os 2 foram conversando. Não sei se vocês sabem, mas Jerusalém até Emaús tem aproximadamente 12 quilômetros de distância. E em um certo momento aproximou-se dos 2 um peregrino. E os 2 discípulos iam caminhando, reclamando da situação, sobre o que tinha acontecido com Jesus, no momento do seu desenlace. Estavam tristes, se sentiam abandonados pelo Messias, pois eles haviam depositado em Jesus a confiança e a esperança de dias melhores, que seria a liberação do povo de Israel. Com a crucificação, então eles ficaram muito tristes, muito abatidos, muito desacreditados na vida, muito amargurados, como eu disse anteriormente, se sentindo realmente abandonados. E permaneciam durante esse trajeto, sob a tormenta do sentimento de angústia. A dúvida estava penetrando a alma deles, levando ao sentimento de abatimento e negação. E eis que eles, ao longo do caminho, se aproxima deles um peregrino. O peregrino que nós hoje já sabemos que era Jesus, que se aproximou deles, mas eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles enxergavam meramente um andarilho ali. E eles falam com o peregrino de forma espantada. Eles falam um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e à crucificação. E nós esperávamos que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão dos anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.
eles vão falando essa situação para esse peregrino, né, com certo abatimento e com completa falta de esperança, pois Jesus havia partido e os abandonado, não tinha retornado. Então o peregrino pergunta para eles sobre Jesus, faz uma pergunta para eles assim, quem era esse Jesus? E eles começam a contar das curas que Jesus realizou, as pessoas que ele ajudou. Eles relatam todas as passagens de Jesus para o peregrino que nós vimos hoje, nos dias de hoje, através da Bíblia. Então o peregrino fala com eles como eles custavam a entender, como eles demoravam a crer em Jesus. E eles ainda não tinham compreendido os ensinamentos que Jesus tinha proposto quando aqui na terra passou. E estavam sendo lentos na avaliação deles. E eles continuam caminhando, o peregrino vai indo com eles, né? E esse peregrino começa a relembrar e explicar para eles as Escrituras, falando de todos os ensinamentos de Moisés, sobre os ensinamentos dos profetas que tinham passado antes de Jesus. E ambos os companheiros que se haviam deixado levar pelos pensamentos negativos, pelas contradições, pela ingratidão, eles experimentam uma mudança interior deles, um sentimento mais agradável dentro deles. E eles vão ouvindo aquelas argumentações daquele peregrino e eles vão sentindo de uma forma mais confortável com o que estava acontecendo. Então, quando eles vão chegando a Emaús, já estava escurecendo. E o peregrino fez menção de continuar no seu caminho. Né? E os discípulos então falam, está escurecendo, está ficando escuro, aqui essa estrada é perigosa, você seguir sozinho não é uma boa ideia não. Então eles convidam o peregrino para adentrar no abrigo que eles tinham chegado e ficar com eles, sentar na mesa, comer com eles, passar aquela noite ali com eles. Então eles entram no abrigo, sentam e põem a mesa, e o peregrino então, ele levanta a mão, pega o pão e ele começa a partir o pão. Neste momento, todos se sentiram extremamente fortalecidos, se entreolharam e falaram, mestre, neste momento eles percebem que quem estava ali era Jesus. Mas quando eles entreolharam, eles tiraram a visão de Jesus, na hora que eles retornam na direção de Jesus, ele não estava lá. Ele já tinha ido. Pois Jesus, ele é assim. Ele vem e vai. Ele nos abençoa, ele nos auxilia e vai embora. Ele não fica para esperar reconhecimento. Ele não fica preso às nossas vaidades humanas, que esperam por muitas vezes aplausos pelo trabalho executado, elogios. Ele simplesmente faz a parte dele e vai embora. Lucas nos deixa registrado que após esse episódio, os 2 discípulos retornam a Jerusalém para contar, para narrar para os demais, os 11 discípulos que lá estavam, os 11 apóstolos que lá ficaram, o que tinha ocorrido. 11 porque o Judas já havia suicidado, né? Então eles voltam para narrar o que tinha acontecido, né? E aí a gente faz uma pergunta. O que será que Lucas quis nos falar, nos dizer com essa passagem? Porque tudo que está nos registros, ela é atemporal. Ela orientou os discípulos, os apóstolos, na época que Jesus esteve aqui na terra, nos orienta nos dias de hoje, e daqui 2000 anos continuará também sendo verdadeiras. Porque as verdades de Jesus, elas são absolutas, independente do nosso grau evolutivo. Ela é uma verdade que vale para nós como espírito de expiação e prova, como espírito de regeneração ou como espírito puro. O que será que ele quis passar? Pois Jesus continua conosco.
Ele é sempre solícito, ele está sempre disposto a nos ensinar sobre o seu reino. Então, como nos lembra Emmanuel, Jesus, ele é um amigo que nunca nos deixou desamparado, ele é um amigo generoso. Ele é um amigo tão generoso, tão educado, tão educado, tão educado, que ele não vem sem ser convidado. Ele só se apresenta se nós o chamarmos para o lado dele. Se nós quisermos o contato dele, ele está disposto. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma análise simbólica dessa passagem. Vamos interpretar a forma figurada que foi falada essa passagem, depois nós vamos para o lado científico da coisa. Como nos fala Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala o seguinte: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Vocês conseguem se enxergar nos dias atuais? Os discípulos de Emaús somos todos nós? A humanidade terrestre são os discípulos de Emaús? Que trazemos os olhos fechados e não ainda vemos Jesus ao nosso lado? Jesus está diariamente, constantemente ao nosso lado. Nós que não enxergamos eles. E essa estrada de Jerusalém para Emaús nada mais é do que a nossa encarnação. É a nossa jornada evolutiva. Alguém aqui sabe o que significa Jerusalém? Pode responder. Eu prometo para vocês que se alguém responder errado, ninguém vai ser açoitado aqui não. Alguém sabe o que é Jerusalém? Jerusalém significa cidade de paz. E alguém sabe o que é Emaús? Emaús, o significado dela é cidade das águas quentes. Ou seja, quando você sai da paz, quando você perde a sua paz interior, por qualquer que seja o motivo, você vai em direção da fonte de águas quentes. E o que seria a nossa fonte de águas quentes? As lágrimas. Ou seja, quando você deixa a paz, você vai em direção à tristeza, você vai em direção à amargura, você vai em direção à desesperança, você vai em direção ao choro. Este caminho é único. Quando você perde a sua paz espiritual, você, como nos diz Jesus, caminha para as tribulações. Ou seja, você entra em um estado de desânimo, em um estado de desespero. Você se perde. E essa passagem vem nos mostrar o seguinte: que toda vez que você desvia do caminho e caminha em direção a Emaús, ao choro, ao desespero, Jesus sempre está lá do seu lado. Ele sempre se aproxima de você. Só que lembra, ele é educado. Ele espera que você o acione. Porém, nós nos mantemos com os olhos fechados. Nós não enxergamos ele. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta isso para a humanidade, para a espiritualidade. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? O que vocês acham? Sim. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. A maior parte dos espíritas, ao ler essa questão, só lembra dos espíritos obsessores. Nós somos muito negativistas. A gente lê essa questão e lembra dos espíritos inferiores que influenciam a nossa vida. Mas Kardec continua questionando a espiritualidade, de qual nível que é essa conexão.
E a espiritualidade nos fala que a conexão ela é boa ou má, dependendo da natureza do espírito encarnado. Independe do espírito desencarnado. Você encarnado que entra em sintonia com quem você quiser. Você escolhe. Quando Lucas nos fala que saiu de Jerusalém e foi em direção a Emaús, de forma alegórica, significa que nós estamos se afastando do caminho correto. Nós estamos se afastando de Jesus, abrindo assim, dando assim abertura para más influenciações, trazendo espíritos infelizes ao nosso lado. Espíritos que às vezes querem ver nós desviarmos do caminho. Como se dá isso? Nos dias de hoje, como que se dá isso? Como eu dou abertura para os espíritos inferiores vir ao meu lado? Muito simples. Nós, nos dias de hoje, nos deixamos ser contaminados por más notícias, com a falta de esperança no futuro. Como que um espírita, um cristão que conhece Jesus, um espírita que sabe que nós estamos indo para o mundo de regeneração, tem coragem de falar que as coisas hoje são piores do que antes? Se nós falamos isso, nós estamos repetindo as más notícias tendenciosas que existem por aí. Há um tempo atrás, se a gente puder recordar, há pouco tempo atrás, a mulher não tinha nem autonomia de votar. A mulher tinha que apanhar em casa e não podia fazer nada. Será que nós estamos evoluindo mesmo? Ou será que nós estamos sendo deixados levar pelas notícias? A espiritualidade vem e nos fala constantemente, estamos caminhando para o mundo de regeneração. E nós repetimos, não, as coisas estão piorando. As coisas ainda estão piores. Nós temos pessoas de diversas religiões, seja católica, seja evangélica, espírita, que ouvem as mensagens de Jesus e se sentem maravilhados. Lê livros encantadores. Mas no momento de colocar em prática, no momento de agir, no momento de fazer conforme aquela proposta daquela palestra, na proposta daquele culto, na proposta daquele livro, é a hora que nós achamos na condição de discípulos de Emaús. É a hora que fraquejamos. É a hora que nós duvidamos. É a hora que nós recuamos. Quando nós ficamos cara a cara com os sacrifícios que são necessários para a transformação, para atingirmos a iluminação espiritual, nós deixamos para depois. Como nos narra Emmanuel, não entende o ambiente divino da cruz, que procuram paisagens mentais distantes. Por vezes nós vamos até uma casa espírita, que tem um médium muito renomado, na esperança de encontrar uma carta. Ou se somos de outra concepção religiosa, nós montamos caravanas para assistir o pastor que fala de forma belíssima. Tem uma oratória incrível, mas ficamos na superficialidade, não mudamos a nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pois é essa proposta que Cristo nos trouxe. Nós precisamos entender que durante esse trajeto simbólico da vida encarnada, como exemplifica muito bem Emmanuel, nos aparece um amigo oculto, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse. Veja, Lucas coloca que para aqueles discípulos,
o amigo oculto vem na forma de um mero peregrino. E na sua vida, como Jesus tem se mostrado, tem se apresentado? Como que ele tem sido o peregrino desconhecido ao seu lado? Por vezes, é um colega de trabalho que fala para você palavras que lhe tocam o coração, mas não mudamos. É através dos espíritos superiores, como nos fala na questão do livro dos Espíritos, que vem aquela vozinha interior e fala assim: não faz isso que vai dar errado, não faz isso, não fala. E nós falamos, nós fazemos. Às vezes ele me fala assim: você está abusando, você está extrapolando, vai dar errado. E nós não mudamos, não damos ouvidos, ficamos de olhos fechados para aquele amigo espiritual que foi enviado para nos orientar. Às vezes nós vamos numa casa espírita e ouvimos um palestrante, ou num culto, ouvimos o pastor, ou numa igreja e ouvimos na missa, e a gente sai assim com aquela sensação, comentando com os amigos: nossa, essa palestra foi feita para mim. E foi. A espiritualidade te trouxe aqui para que você naquele dia ouvisse aquelas palavras. Mas era só para ouvir? Ou era para se transformar, para mudar? Mais uma vez, Jesus entrando na sua vida e falando: mude. Preste atenção nesse ponto. Mas nós optamos, por vezes, em continuar na mesma cegueira por escolha própria. E não queremos ouvir as palavras. Às vezes, esse amigo oculto, ele vem na forma de uma criança, de um filho, que nos fala que nós estamos ficando na frente do celular demais e não dando atenção a eles, ou estamos trabalhando em excesso e não dando atenção a eles. Ou seja, são as crianças falando assim: papai, a vida está passando e você não está vendo, e está andando a galope, e você não está enxergando. Porque nós deixamos que as preocupações mundanas falem mais alto. Os prazeres terrenos passam a ser mais importantes. Por que disso? Porque nós esquecemos que somos simples usufrutuários da matéria aqui na Terra, que nada nos pertence. Como diz o velho ditado, né? Caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada de material. Por vezes até nós percebemos que é um chamamento de Cristo em nossa vida. Nós percebemos que Ele está falando diretamente para nós, mas intencionalmente mudamos o foco de nossa atenção, porque nós não queremos mudar o nosso caminho. Aqui nós temos que avaliar nesse texto, a diferença capital da diferença nossa com Cristo. Qual a nossa postura perante o Evangelho? Lembrando essa passagem do peregrino anônimo, que através das suas palavras vem resgatando todos os discípulos que haviam se dissipado, saído do caminho mental, e leva eles até um abrigo de paz, um abrigo seguro. Aí quando ele chega no abrigo seguro, ele ainda espera para ver se vai ser convidado a adentrar ou não. Então aqui tem uma distinção fundamental do que é que nos define. Se nós queremos ter Jesus nas nossas vidas apenas por um alívio imediato, ou se nós queremos Jesus na nossa intimidade. Pois isso separa três personagens que nós encontramos em todo o Evangelho de Jesus. Em três personagens que mostram o nível e a nossa posição perante o Evangelho, que é a multidão, o discípulo e o apóstolo. A multidão são aquela grande maioria
que busca Jesus somente para o alívio imediato. E é conseguindo o conforto, eles já abandonam, já deixam de seguir a jornada de Cristo. Já me curei, já conquistei o que eu precisava e volto para a minha vida. Não era essa a postura de boa parte daqueles narrados no Evangelho que seguia Jesus? Já o discípulo, ele deu um passo à frente, ele foi um pouco além do que a multidão. Ele não quer somente o alívio transitório, ele quer para si a cura real. É aquele que chama o mestre para morar consigo. Então essa é a diferença clara entre multidão e discípulo dentro do Evangelho de Jesus. A multidão, nos dias de hoje, é aquele que está passando por momentos difíceis, de saúde, financeiro, qualquer que seja a ordem. E aí ele procura uma casa espírita, ele procura uma igreja, né? E ele começa a participar, às vezes, quando necessário, até mesmo de reunião de desobsessão numa casa espírita. E à medida que os sintomas vão sumindo, os problemas vão se ajeitando, ele não volta mais para casa, ele some, não vem mais no centro. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria de Jesus, que era o alívio. Mais adiante os problemas retornam. As dificuldades aparecem novamente. E ele, às vezes, muda de centro espírita, às vezes muda até de religião. Ele vai procurar novamente Jesus. Já o discípulo, ele é um pouco diferente. Ele convida Jesus a albergar dentro de si, no seu coração. Porém, o discípulo, quando ele é colocado à prova, quando ele é colocado à teste, quando ele vai para a provação, ele costuma vacilar. Ele tem uma fé vacilante. Ele começa a ter dúvida. Ele começa a ter incerteza. Porém, é necessário a fase do discípulo, que vai nos levar ao terceiro estágio evolutivo, que é o de apóstolo. Onde você e Jesus se tornam um só. Onde você tem a fé verdadeira, inabalável. A fé que é capaz de transportar montanhas. Em qual estado, em qual nível nós estamos? O que nós temos buscado de Cristo? Nós queremos a cura real dele, de nosso espírito, ou só queremos o alívio imediato? Ou nós queremos somente o alívio imediato através do remédio que nos tira a dor? Por sinal, o que é dor? Me corrigem aí a turma que for da área de saúde, que eu não sou da área de saúde, mas a dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a intensidade do organismo pelo reflexo da retirada. Mas então a dor não é sinal de doença? Se fosse um sinal de doença, se chamaria sinal patológico. E ela é um sinal fisiológico, assim como temperatura, pressão. Só sente dor quem está vivo. Quem já morreu não sente dor, o corpo não sente dor. Então, enquanto você sente as coisas, temperatura, pressão, dor, você está vivo. Então é um sinal, quando desregula, é um sinal patológico. Quando você está com febre, mudou a temperatura, você está vivo. É um sinal patológico de que algo não vai bem. Então, dor é sinal de saúde, não é sinal de doença. É um alarme que toca no nosso organismo quando as células morrem. Quando as células começam a morrer em uma determinada região, significa que o organismo está correndo risco e o organismo precisa reagir, porque senão ele morre. Que tem alguma coisa ameaçando ele. Se nós não tivéssemos a dor, nós morreríamos.
Por exemplo, eu gosto de cozinhar, estou lá, ponho a mão no fogão, com o fogo aceso. Possivelmente, se eu não sentisse dor, na hora que começasse o mau cheiro, eu iria tirar a mão. Mas como tem a dor, opa, esquentou, eu tiro a mão. Então, a doença é a morte de células em alguma parte do nosso corpo, e essa morte de célula causa a dor. Então, quando você tem a dor, significa que alguma coisa não vai lhe bem. Nós sentimos dores iguais? Todo mundo sente dor na mesma intensidade? Sim ou não? Não? Só para as mulheres entenderem, a dor do parto é similar ao resfriado no homem. Para vocês entenderem como é que é, não é? Mais ou menos isso. Por isso que tem gente, quando vai tomar injeção, uns fazem escândalo e outros não sente nada. Porque a dor, ela é como uma comunicação que ela é feita através da nossa medula. Tem um portão que controla os sinais para chegar até o cérebro. E quanto mais aberto esse portão, mais passa esse sinal de dor. Quanto mais fechado, menos sinal de dor. Então, se tiver 30% fechado, você tem 30% menos dor. E no cérebro, e quando ele está totalmente fechado, não passa nada. E a parte do cérebro que faz isso aí se chama sistema analgésico central, que lá recebe os analgésicos endógenos. Então, quando a gente está sentindo dor, por exemplo, uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico, que se aumenta a quantidade de analgésico dentro do seu corpo, e aí você sentirá menos dor. Então, quanto mais o sistema está livre para liberar esses analgésicos, menos dor você vai sentir. Então, quando esse portão fecha, porque os analgésicos estão preenchendo ali todo o espaço, você não sente dor nenhuma. E qual parte? E que isso acontece às vezes com a gente está andando, bate a mão assim, depois você olha, está sangrando, fala, cortei a mão. Você estava distraído, pensando em outra coisa. Por que disso? Qual parte do cérebro que faz a leitura da dor? É a parte mais antiga no nosso cérebro que faz a leitura da dor, que é o arqueocórtex. Lá ocorre todo o funcionamento da nossa parte animal. Os animais sentem dor, nós sentimos dor. E o que nos diferencia dos animais é a parte externa do cérebro, que se chama neocórtex. Então, o que acontece no neocórtex? Aquilo que os animais não fazem. Matemática, física, música clássica, perdoar. Isso tudo é processado pelo neocórtex. São coisas que nós fazemos e que os animais não vão fazer. Então, quanto nós tornamos o arqueocórtex muito ativo, distraído, não dá tempo dele trabalhar os analgésicos, então você sente mais dor. Então, o que processa dentro do nosso arqueocórtex? As mesmas coisas que os animais. Raiva, ataque, agressividade, tudo isso é processado dentro do nosso arqueocórtex. Então, quando eu estou trabalhando com o meu arqueocórtex, o meu cérebro não tem condição de produzir analgésicos, eu sinto mais dores. Agora, quando eu faço as coisas que processam no neocórtex, meu arqueocórtex fica livre para trabalhar. Perdoar os nossos inimigos fica no neocórtex. Caridade fica no neocórtex. Trabalhar em favor do próximo, ela é processada no neocórtex. E assim fecha o portão e nós sentimos menos dor, porque o nosso arqueocórtex fica livre para produzir analgésico. Lembrando as palavras de Jesus para nós. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei, pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. O que é estar com Jesus? O que é estar com Jesus, gente? Ele nos falou. Ele nos deixou muito claro que era estar com Ele. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem.
Estar com Jesus é amar ao próximo. Se nós pegarmos e fazermos uma pesquisa daqueles que estão com Jesus, ou que estiveram, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo, nós conseguimos mapear, você vai ver uma grande atividade acontecendo dentro do neocórtex deles. Então a sua atividade cerebral fica ali. E não sobra espaço para trabalhar no arqueocórtex. E aí a gente consegue entender por que aquelas pessoas conseguem suportar tantas provas difíceis. Porque elas não estão concentradas naquela dificuldade. Ela está muito mais ocupada amando ao próximo, fazendo em favor do próximo. Como nos fala a doutora Nete Guimarães, se você pega uma sacola e vai subir uma ladeira, essa sacola tem um peso no início da caminhada. Na metade da caminhada, ela está pesada, no final você não está aguentando nada. Ah, mas se você estiver junto com Jesus, estiver preocupado com o que você tem que fazer para ajudar o próximo, o que você tem que fazer de trabalho, você carrega e nem percebe que chegou no final da ladeira. Similar ao que Jesus fez com os seus discípulos a caminho de Emaús, que levou os pensamentos dele para outro ponto. Isso acontece com qualquer um que conhece verdadeiramente Jesus. Nossa intensidade da vida muda, nossa temperatura corporal muda, os nossos interesses mudam, tudo fica diferente, a dor muda o seu sentido, por vezes até ela se perde. Por isso que as pessoas não conseguiam entender por que os cristãos legítimos que iam para ser devorados por leões, iam cantando hinos de louvor, sem se preocupar, porque eles tinham certeza do que viria pela frente. Quem conhece Jesus muda as suas atitudes perante a vida. E quem conhece Jesus ativa a sua capacidade cerebral no neocórtex, liberando assim o seu arqueocórtex para trabalhar no sistema analgésico central mais livremente. E aí eu pergunto, sentimento dói? Sentimento dói? Sim ou não? Mas então a alma sente dor? Se nós já concluímos que a dor é um sinal do corpo, que quando células morrem, que dói, quem sente a dor é o corpo. Então onde dói? Quando você tem uma decepção profunda, uma ira muito grande, você é capaz de transformar uma simples gripe em uma pneumonia. E quando você fica remoendo as coisas dentro de si, vai atacando o seu rim, vai atacando o seu estômago, vai dando taquicardia, vai começando a afetar seu corpo. Porque você começa a jogar substâncias dentro do seu corpo e produzir substância no seu corpo que vai matando células. E essas células começam a gerar dor. Então, nós temos que analisar a coisa de uma forma mais básica. Comer muito dói? Comer pouco dói? Trabalhar muito dói? Trabalhar pouco, ficar parado, dói? Ou seja, tudo aquilo que sai do equilíbrio, dói. Então a dor é uma bússola que Deus colocou dentro de nós para nos guiar quando nós estamos saindo do caminho do equilíbrio, seja para um lado, seja para o outro. Toda vez que nós caminharmos fora do caminho correto, vamos gerar dor. Então existe dor natural na gente. Se tem dor, tem uma causa raiz. Algo está gerando a dor na gente.
Decepção dói porque ataca o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. O exemplo mais comum que nós encontramos é o da traição. Nós encontramos ainda muito mais pessoas traídas sofrendo do que aquele que errou, que é o traidor. Nós sofremos, sentimos dor pelo erro do outro, porque nosso orgulho foi ferido. Nós falamos assim: aquela pessoa não podia ter feito isso comigo. Quem falou que não podia? Ela tem um livre-arbítrio dela. Ela pode fazer o que ela quiser, a vida é dela. Agora, eu não preciso carregar as consequências do fato dela para dentro de mim e causar dor dentro de mim. Outro exemplo, a inveja. Nós começamos a sair, não faz nada, eu que faço. E aí começamos a olhar demais o que o outro faz ou deixa de fazer. E aí nos causa dor. Por quê? Porque a inveja está dentro de nós. Se você julga as atitudes do outro, vai doer. E saudade, dói? Dói? Dói bastante, né? Por que dói? Porque nós estamos fazendo alguma coisa errada, nós estamos saindo do equilíbrio. Ué, mas então está errado sentir falta de alguém? Não está errado. Só que se eu sinto falta tanto daquela pessoa que chega a doer, eu saí do equilíbrio. Eu saí do equilíbrio. Poxa, mas se meu filho está numa UTI, se ele não tem chance mais de sobreviver, como não vai doer isso? Por que dói? Porque aquilo saiu do meu controle. Eu começo a pensar assim: o que será de mim sem ele? Ou o que será dele sem eu? A gente entende a dificuldade que é a separação da vida entre encarnado e desencarnado. A saudade que isso nos causa. Mas vamos pegar um outro exemplo. Imagina que você está preso num calabouço, você e outra pessoa, por 50 anos. E aí um dia o rei resolve soltar essa outra pessoa, libertá-la. Se você ama essa pessoa, você tem que ficar feliz porque essa pessoa foi liberta, ou você tem que ficar triste porque vai ficar sozinho? Jesus nos falou: meu reino não é desse mundo. Quando acontece o desenlace, quem foi liberto? Quem recebeu o alvará de soltura? Mas nessa hora, quando vem essa prova, às vezes nós temos dificuldade de confiar que o reino dele não é nesse mundo. E aí nós vamos encontrar diversos livros de André Luiz, onde espíritos vão nos narrar que eles estão sofrendo porque o encarnado não deixa que ele se vá, que ele siga seu caminho, siga o seu trajeto. Tem até um caso de Chico Xavier, que uma vez um pai, sofrendo pela perda do filho, ele ficava com medo do filho sozinho, levantava todas as noites, saía da sua casa, ia para o túmulo do filho e dormia no túmulo. E um dia esse pai teve a oportunidade de encontrar com Chico Xavier. E esse filho manda uma carta para a mãe. E esse pai fica muito revoltado. Eu que saio de casa, eu que estou sofrendo, vou todos os dias lá. E a carta foi para a mãe. Na hora que ele ia sair, o Chico chamou ele: não, vem cá, seu filho está aqui do meu lado, ele pediu para passar um recado para você.
que todos os dias você está deixando a mãe dele sozinha, ele vai lá para dormir com a mãe e você está dormindo sozinho no túmulo. Na realidade, esse pai não estava deixando o filho seguir a vida dele. Nós temos que deixar que siga. Nós temos que libertar-nos da prisão que nós causamos dentro de nós de sofrimento. Mas aí eu pergunto, então nós temos que sofrer calados? Como nós podemos mudar isso? E Allan Kardec fez essa pergunta, não tem nenhuma pergunta que Allan Kardec deixou de fazer para a espiritualidade, ele vai lá e pergunta. E na questão 919, quando Kardec pergunta assim, qual era o meio mais prático e eficaz de melhorarmos, a espiritualidade nos responde. Um sábio da antiguidade vos disse, conhecei-te a ti mesmo. E Santo Agostinho vem nessa hora e complementa a resposta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar lá? Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento. Vejam, Kardec nos deixou a receita de bolo, de como nós fazemos para evoluirmos. E o Divino Mestre nos espera pacientemente que nos lembremos das palavras dele. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá em Mateus, capítulo 11. Muito obrigado. Gostaria de convidar nossos companheiros passistas que tomem os seus lugares, enquanto o Henrique fará a oração final dessa noite, enquanto nós serenamos nosso pensamento, abrimos nossos corações para nos conectar à energia, aos fluidos positivos da oração do nosso companheiro. Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez estamos reunidos para pedir um amparo e conforto para os nossos corações. Que cada família aqui representada possa levar essas energias benéficas para dentro de seus lares, para os seus companheiros de encarnação. Pedimos também ao Mestre, em favor daqueles que aqui não puderam estar hoje por motivos diversos, que possam receber o nosso carinho, o nosso amor em seus corações. E não podemos deixar de lembrar dessa semana que foi escolhida para relembrarmos a passagem de Jesus aqui na Terra, que possa emanar a sua energia para aqui nessa cidade, neste bairro, para que possam todos ser acolhidos no amor de Jesus. Pedimos em favor daqueles que não têm lares, aqueles que estão nos presídios, nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos hospitais psiquiátricos, que tanto precisam de ser assistidos e amparados pelo Senhor. Que nesse instante possam a espiritualidade amiga visitá-los e aconchegá-los. Que a paz de Cristo reine em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Henrique,
obrigado pela sua presença aqui hoje, por essas palavras, ao Revaê, ao grupo de canto da Bezerra de Menezes de Votuporanga. Vocês realmente abrilhantaram nossa véspera de Natal e que nós possamos levar essa mensagem do Cristo, possamos abrir os nossos olhos, vê-lo todos os dias conosco e fazer o que há de melhor em nós para os outros, mostrar o nosso amor ao próximo, que essa data seja ressignificante para todos e que tenhamos todo um feliz Natal. Hoje nós teremos nossa água frutificada aqui na frente, então vão com Deus, uma ótima semana.